Então, boa tarde, o nosso grupo é o grupo T10. Nós vamos falar sobre indicadores consolidados para a tomada de decisões em nível institucional, né, que faz parte do eixo governança universitária. Eu sou a Fátima Nunes, este grupo é composto por membros da USP e da Unifesp. Além de mim, temos o Daniel Coelho, a Carla Lima e a Raquel Segato da USP e a Luciana Caperuto da Unifesp. Para que as duas instituições fossem representadas, nós optamos, então, por dividir a apresentação. Então, a USP vai falar uma parte e a Luciana da Unifesp continua depois. Esses são os nossos tópicos, né, que são os tópicos do plano. Então, o nosso plano é dividido em 7 tópicos, como os demais trabalhos. Então, começando falando do por que transformar. Qual é a nossa motivação e a nossa justificativa? A USP e a Unifesp, elas têm muitos documentos com dados quantitativos, têm registro histórico, isso dá bastante consolidado. Porém, o nosso diagnóstico é que elas não possuem informações sistematizadas suficientes para ações decisórias dos órgãos gestores, em especial da alta administração, entenda-se reitoria e pró-reitorias. Então, a nossa proposta é a criação de indicadores destinados à alta administração e que sejam visuais e interativos. O que, então, nós pretendemos transformar? Qual que é a situação presente e a situação que nós propusemos? Então, o contexto é que, como já dito aqui, as universidades públicas brasileiras sofrem de cobranças pela sociedade, e isso não é recente. Nós delimitamos nosso escopo para a USP e Unifesp, mas o que a gente está propondo pode ser aplicado também a instituições congêneres, e essas instituições, elas trabalham em cima do tripé ensino, pesquisa e extensão. Para algumas dessas dimensões, já tem alguns indicadores quantitativos que são consolidados, como já foi apresentado, por exemplo, para pesquisa, é comum utilizar citações, quantidade de publicações. Mas faltam ainda registro de ações em algumas dimensões, principalmente, por exemplo, extensão, e também ensino, também pesquisa, e indicadores. E nas duas instituições existem escritórios destinados a isso. Na USP, a gente tem o EGIDA, que é o escritório de gestão, né, acadêmica dos indicadores, e na Unifesp a gente tem o EDADS. Então, esses dois escritórios têm uma grande participação, estão aqui representados neste plano. Qual é a situação atual? Então, as duas instituições têm iniciativa de indicadores. A USP tem relatórios ad hoc, mas, em geral, esses relatórios são feitos por situações e por pessoas específicas, mas não existe um acompanhamento formal e sistemático e devidamente atualizado periodicamente. Existe o anuário estatístico, que, como nós já dissemos, fornece uma visão histórica quantitativa, mas é muita informação com detalhes e com uma pesquisa um pouco limitada. Então, o Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico, o EGIDA, construiu, né, elaborou e definiu, junto com a reitoria, alguns grupos de trabalho para definir indicadores, em especial, grupos de trabalhos com representantes das pró-reitorias e representantes dos setores responsáveis pela internacionalização da universidade. E também nós usamos como base o documento da atual gestão reitoral, que estabelece que deveriam ser feito monitoramento em 5 dimensões. Na Unifesp, existe um plano de desenvolvimento institucional, um PDI, que é coordenado pela Diretoria de Planejamento Institucional, define objetivos, e esse plano foi iniciado em 2021 com alguns indicadores quantitativos, mas também não tem um registro sistemático ao longo do tempo com visões diferenciadas e interativas. Então, o nosso objetivo, o que transformar, é propor para a alta administração um conjunto de indicadores para o monitoramento sistemático, delimitando nas atividades aqui de inclusão e internacionalização e também delimitando nas atividades de graduação, que podem ser estendidos para outras atividades, outras pró-reitorias. Então, como objetivo específico, nós temos a proposição de indicadores, definir um formato adequado de visualização e interação com esses indicadores, de acordo com o interesse, e propor uma estratégia de atualização periódica dos mesmos. Então, nós estamos propondo indicadores de inclusão e diversidade e de internacionalização, considerando metas. Então, nós temos 2 metas para inclusão e diversidade e 3 metas para internacionalização. Na inclusão e diversidade, a primeira meta é diminuir a evasão na graduação com políticas de diversidade e inclusão. Então, nós temos 5 indicadores propostos de
evasão, então, por exemplo, evasão de acordo com o método de ingresso, evasão por etnia, por gênero, em relação à permanência. Então, esses indicadores são quantitativos, né, geralmente em porcentagem, de acordo com a dimensão que eu quero analisar. A segunda meta é aprimorar o papel da instituição frente à diversidade e inclusão. Então, nós temos indicadores relacionados a programas voltados a ações de diversidade e inclusão, a espaços de acolhimento, a cotas, a espaços físicos adequados, a vagas especiais para alunos de baixa renda. Em relação à internacionalização, a primeira meta seria aprimorar as dimensões internacionais dos currículos. Essas, como indicadores, nós temos, por exemplo, disciplinas ministradas em outros idiomas na graduação, docentes com experiência internacional, quantidade de convênios de dupla formação. A segunda meta é valorizar o aprendizado do aluno. Então, nós temos, por exemplo, medição de quantos docentes estrangeiros a gente tem no curso de graduação, alunos que participaram de mobilidade, alunos recebidos de outras instituições internacionais. E a terceira meta, potencializar a pesquisa internacional. Então, a nossa proposta é fazer indicadores ao longo do tempo, por exemplo, de docentes que realizaram estágio no exterior, acordos de internacionalização e assim por diante. Como transformar? Então, nós elaboramos esse quadro como proposto de referência de fatores internos e externos. Então, nós vimos que, como fatores externos positivos, a gente tem, por exemplo, nas duas instituições, uma ampla gama de sistemas corporativos com integrações. Ainda que precisa melhorar essa integração, nós temos muitos dados disponíveis, nem sempre ainda transformados em informações, mas muitos dados disponíveis. Como ponto positivo externo, já existem alguns referenciais de indicadores e métricas que podem ser usados, e existem várias ferramentas relacionadas a business intelligence que podem ser utilizadas, e nós vamos mostrar um exemplo do que nós utilizamos. Como os pontos negativos de fatores internos, nós temos os famosos 4 Is, né, que são dados inconsistentes, incompletos, indisponíveis ou inexistentes. Isso exige uma ação contínua de melhoria desses dados dos sistemas corporativos, e também a gente tem uma dificuldade na interpretação e classificação desses dados, principalmente quando a gente coloca várias áreas fins para conversar, por exemplo, com setores de tecnologia. Como pontos negativos de fatores externos, a gente tem a LGPD, que limita o acesso a alguma granularidade de dados, quando necessário, e também nem sempre a gente tem, dentro das universidades, competência para realizar esses indicadores. Às vezes é necessária a terceirização do serviço, o que pode atrasar a composição e disponibilização desses indicadores. Então, como transformar? Qual seria o processo? A nossa proposta é que se passe pelo ciclo de vida dos dados, começando pela coleta, passando pela análise, atingindo a visualização, e que a visualização seja possível estabelecer visões múltiplas, uma visão temporal, tanto individual quanto coletiva, com ferramentas adequadas. Então, nós definimos 7 atividades: desenvolvimento de dashboards, obtenção de dados, execução de projeto piloto, avaliação dos responsáveis, aprimoramento, um site para disponibilização periódica e um acompanhamento e refinamento. Aqui está um exemplo de um dashboard. Esses dados são reais, da Universidade de São Paulo, são dados de evasão com aqueles indicadores que nós citamos anteriormente. E aqui um exemplo desse dashboard com uma granularidade de uma das unidades e mostrando também que pode ser feita uma granularidade temporal, aqui selecionando-se um ano ou um intervalo de anos de referência. Então, tudo isso é interativo. Então, agora eu passo para a Luciana, que vai falar sobre recursos humanos envolvidos. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho agora em quem transforma. Então, próximo, por favor, Fátima. Então, um desafio importante na implantação, né, de uma cultura institucional de indicadores é que seja estabelecido um código de conduta na gestão desses indicadores, visando estabelecer um tripé de política de gestão, garantindo que essas informações tenham responsabilidade, eficiência e imparcialidade. Então, os principais atores, né, pensando quem são os principais gestores da transformação, na verdade, seria a reitoria, principal órgão decisor, pró-reitoria de graduação, que seria o principal interessado nos indicadores de diversidade e inclusão, os setores responsáveis pela internacionalização, na USP, a Alcane, e na Unifesp, a SRI, que seriam os principais interessados nos indicadores de internacionalização,
As demais pró-reitorias, caso tenha algum indicador que possa ser de interesse a essas pró-reitorias, e órgãos de apoio. Próximo, por favor. Os apoiadores seriam o EGIDA, né, o EGIDA da USP e o EDADOS da Unifesp, que são os setores responsáveis por definir indicadores, e especialmente importante, sempre com a interface entre os responsáveis pelos dados e as áreas fins. Novamente, a Alcane e a SRI, com um importante papel na prospecção de novas oportunidades de internacionalização e, sem dúvida, os setores de tecnologia da informação. Próximo, por favor. Os céticos, nesse processo de transformação, nós identificamos que poderiam ser algumas unidades, né, direção de algumas unidades, porque os indicadores eles podem mostrar os méritos da unidade, de determinada unidade, mas para outros pode ser que esses indicadores não representem adequadamente a sua unidade. Outros atores que poderiam ser considerados como céticos, comunidade interna, movimento estudantil, sindicatos e entidades externas, como esferas de governo, lideranças do terceiro setor, da sociedade civil, que poderiam fazer uso político desses indicadores. Próximo. E quando transformar? Próximo, por favor. A Fátima já apresentou essas etapas, né, as 7 etapas que foram definidas no nosso plano, na sessão Como Transformar. Então, um mês em 12 meses, né, foi a nossa divisão. Primeiro mês, o desenvolvimento, efetivamente, dos dashboards. O primeiro e segundo mês, a obtenção dos dados. Execução do projeto piloto no terceiro mês. Quarto e quinto mês, a avaliação dos responsáveis pelas atividades fins. Aprimoramento, elaboração do site para disponibilização periódica, né, sempre fazendo essa atualização periódica. E os 5 últimos meses para o acompanhamento e refinamento. Quem seria responsável por monitorar? Próximo, por favor. Então, o monitoramento ele seria de responsabilidade formado por uma estrutura formada por interlocutores, que seriam indicados por gestores institucionais, e também por sistemas interoperáveis, que teriam diretrizes claras e contínuas para revisão e reavaliação dos métodos empregados. E como competências, esse grupo teria a competência de fazer o gerenciamento da base de dados e a contínua atualização das ferramentas, a classificação e a padronização dos dados, que possibilitaria a comparação, né, nacional e internacional, e a avaliação das métricas e dos indicadores propostos. Próximo, por favor. Quais seriam os resultados esperados desse plano? Então, seria a criação das ferramentas, né, de ferramentas que possibilitassem essa visualização interativa e de forma mais fácil, né, através de dashboards, possibilitar o subsídio para os atores com essas ferramentas, né, facilitando o processo de acompanhamento aí de todo o processo, e outro ponto seria a divulgação de notas técnicas objetivas e periódicas, isso auxiliaria no acompanhamento das políticas públicas planejadas, e a ação importante dos escritórios de gestão de indicadores, que seriam responsáveis por monitorar o andamento do plano. Próximo, por favor. Como impactos, a gente visualiza que seria possível maior transparência e maior visibilidade institucional, tanto nacional quanto internacionalmente, que valorizaria ainda mais o trabalho de excelência realizado pelas universidades ou instituições que desejassem implementar um plano desse tipo. A disponibilização de métricas e indicadores também para acompanhar e dar suporte, né, para tomadas de decisão e criação de políticas universitárias. Um impacto importante seria que os dados seriam atualizados de forma mais sistemática e automática, né, teria um acompanhamento mais próximo dos dados, o que favoreceria o autoconhecimento da universidade internamente. E, consequentemente, a confiabilidade e consistência dos dados seria melhorada continuamente. Próximo, por favor. Como comunicar? Então, as estratégias de comunicação propostas seriam, por exemplo, um primeiro passo seria a disponibilização dos dados obtidos, né, em um repositório com acesso público. Um segundo passo seria a publicação de relatórios das análises dos dados, de material informativo nas páginas de transparência ativa das universidades.
a realização de eventos como seminários, debates, painel de discussão para analisar tanto os dados quanto os indicadores, por exemplo, e um terceiro passo poderia ser a produção de síntese, né, documentos que sintetizassem os dados obtidos para a comunidade externa, além da possibilidade de produzir artigos que seriam disponibilizados para a imprensa. E internamente, seria possível fazer a comunicação através de jornal, rádio, sites, publicação periódica de notícias e realização pela alta administração de documentos formais de comunicação. Era isso, muito obrigada. Nós que agradecemos, parabéns, Luciana, parabéns, Fátima, parabéns ao grupo todo que preparou essa apresentação. Nós vamos, então, seguir a mesma sequência. Primeiro, os demais integrantes desse grupo que quiserem fazer uso da palavra. Em seguida, o professor Felipe Mendes, da Unifei, que foi o avaliador desse trabalho. Depois disso, nós abrimos para discussão com as perguntas que vierem pelo chat ou outras perguntas que nós vamos, então, propor a esse grupo. Os demais membros do grupo, alguém gostaria de fazer algum comentário? Todos me veem? Sim. Primeiro, agradeço a participação no trabalho. Eu queria complementar um pouquinho, mostrando um primeiro dashboard que nós já criamos, aí a Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com a STI, né, e com a Egida, nós já criamos um primeiro dashboard aí com os dados de evasão, relacionado aí à primeira meta, que é diminuir a evasão na graduação, né, com o intuito de criar políticas de diversidade e inclusão. Então, a gente tem aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Vocês podem me avisar se quando estiver vendo? Estamos vendo, sim. Ok, cara. Tá. Então, nós temos aqui um primeiro dashboard, temos aqui alguns indicadores traçados em relação à evasão USP, tá? Então, só a nível conceitual, quando nós falamos de evasão USP, nós estamos nos referindo àquele aluno de graduação, aqui a gente está tratando de alunos de graduação, aquele aluno que não está mais na USP, né? Ele ingressou em algum ano aí, de 2012 a 2021, só que hoje ele não está mais na USP, porque quando a gente pensa em evasão, a gente sabe que nós temos que tratar níveis diferentes de evasão quando a gente está olhando para um curso, para uma unidade ou para a USP, né? Então, eu posso ter evasão de um curso, que o aluno saiu de um curso da USP, foi para outro curso, ou pode ter saído de uma unidade para outra, e isso não é uma evasão USP para nós. Tá? Então, esse dashboard, ele mostra a evasão USP no sentido que o aluno deixou a universidade por algum motivo. Então, nós temos aqui uma lista onde a gente pode investigar por unidade como tem acontecido essa evasão, por ano referência, e aí quando eu falo ano referência aqui, esses dados eles foram extraídos do Jupyter, e eu olho para um ano respectivo aqui, por exemplo, 2014, eu vejo esses alunos que estão ativos em 2014, quantos deles apresentam para mim como desligados, né, que são os evadidos. Então, ao todo, nós temos aí, por exemplo, um total de 3.755 no ano de 2014, tá? Então, esse conceito de evasão, ele tem um conceito relacionado em que eu olho para um ano específico, tá? E eu vejo a quantidade de alunos que apresentam para mim como desligado naquele ano referência, tá? Então, só voltando aqui, olhando de uma maneira geral, nós temos evasão ao ano, evasão por ingresso, então aqui nós temos a modalidade FUVEST e SISU. Hoje nós já temos um dashboard um pouco mais granularizado, onde a gente tem aqui, investigando essa evasão separadamente FUVEST de ampla concorrência, ensino público, etc., os métodos de ingresso, né? E do SISU, respectivamente, também temos esse trabalho, essa investigação por métodos de ingresso no SISU, por ampla concorrência, etc. E temos evasão aqui, por outro lado, por idade, por gênero e por etnia, né? Então, temos um segundo conceito de evasão, né, que a nível, o Carlotti pediu para a Pró-Reitoria que ele queria uma evasão que justamente dado um ano, eu olho para um ano, eu gostaria que, se entraram, por exemplo, 30 mil alunos, eu gostaria que 30 mil alunos formassem no determinado ano. Então, eu olho para os alunos que ingressaram no ano, né, sei lá, 30 mil alunos ingressaram.
e olhe quantos alunos formaram naquele ano, né? Então, não estou falando de um mesmo aluno, mas eu estou falando de números, né? Então, a gente tem essa visão hoje, um pouco, um segundo dashboard do que seria essa evasão geral, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente tem algumas outras classificações que a gente trabalhou. Acho que está aqui no meu outro dashboard, só um minutinho. Está um pouquinho pequeno, mas eu vou ampliar, tá? Então, aqui nós temos essa evasão, que ela é olhada nesse sentido, né? Quantidade de vagas de alunos que ingressam, quantidade de alunos que concluem, tá? Então, é um conceito mais específico de evasão, tá? Então, os próximos passos agora, esse aqui é um outro dashboard que a gente está explorando. Então, os próximos passos é que a gente possa ter isso a nível de curso, né, e a nível de unidade. Então, era só para mostrar mesmo um pouquinho do trabalho e simular aqui para vocês terem um pouquinho da realidade do que acontece aí, por exemplo, deixa eu abrir esse de etnia, né? Então, nós temos aqui anualmente, 2012 até 2021, como que tem acontecido essa evasão, né, em termos de etnia, tá? Então, basicamente é isso. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Excelente complemento ao grupo que apresentou. Excelente complemento. Muito bem. Mais alguém do grupo gostaria de fazer uso da palavra? Então, nós vamos passar a palavra ao Felipe Mendes, e depois disso, o nosso pesquisador associado, Luiz Nunes, fez um comentário que, diante da importância do vínculo do Luiz Nunes com o Projeto Métricas, eu vou passar a palavra ao Luiz Nunes para o comentário, e Felipe Mendes em primeiro lugar. Eu quero desde já deixar uma pergunta para o grupo que apresentou, que é a questão das causas. Eu sei que é claro que nós avançamos, a apresentação é muito boa do ponto de vista do termômetro, quer dizer, saber os números. Como o grupo está refletindo a questão da identificação das causas? Certamente o grupo está lidando com essa questão e nós vamos ouvi-los mais tarde. Felipe. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradeço a oportunidade aqui de poder contribuir um pouquinho. Primeiro, cumprimentando o professor Jacques, né, e toda a coordenação do Métricas pelo excelente trabalho aí do ano todo, né, e pela iniciativa, já é o terceiro curso, é uma iniciativa fantástica aí para a educação superior nacional, né, não só no estado de São Paulo, né, mas para todo o território nacional. E parabenizar a equipe, né, um excelente trabalho feito aí, especialmente as professoras Fátima e Luciana, né, que fizeram a apresentação, e a professora Carla aí pela demonstração do dashboard, né, que, como já falado, complementou muito bem o que foi apresentado no trabalho, né? O feedback inicial que eu fiz, né, visou uma colaboração horizontal com os trabalhos aí, né? E acho que o ponto que a gente mais discutiu lá foi como fazer o diagnóstico, né? Porque as duas instituições já tinham o Egida, né? E a Unifesp tem um escritório também que já tratava dados, né? Então, esse diagnóstico é importante, porque quando você vai entrar numa realidade, né, é importante já saber o que já é feito, para tentar somar, né, institucionalmente complementar o que é feito, e ficou bem claro como, né, agora como isso é feito, porque as ações e os indicadores propostos pelo grupo no âmbito do Métricas vieram a complementar essas ações que os escritórios da USP e da Unifesp já faziam, né? É importante ter esse contato com os GTs, com o pessoal que já trabalha, porque eles já têm o know-how da manipulação dos dados e possivelmente já conhecem as fontes da onde extrair, né? Na minha percepção também, os indicadores são extremamente relevantes, né, no plano social, porque as universidades são cobradas aí, né, elas têm a responsabilidade pela transparência das suas ações, né, porque as universidades são operadoras dessas políticas públicas, né. Por exemplo, a Lei Federal de Cotas completou 10 anos, né, então o TCU está fazendo ações nessa linha, a CGU também nos cobra, né, as instituições federais. Então, tudo o que é explícito é melhor gerido, né? Então, implementar todos aqueles indicadores de inclusão, cotas e internacionalização é algo extremamente relevante, né? E operacionalmente, né, esse trabalho que o grupo trouxe dos pontos positivos e negativos
complementou muito bem, né, o que é feito hoje, e esse mapeamento de quem transforma também os atores institucionais, né? Então, dá um panorama geral da atuação, né? Eu acho que está em ponto de implementação, acredito eu. Então, se aproximar de quem opera isso nas instituições é muito positivo, para colocar para rodar esses testes, né? Eu entendo que esse dashboard foi feito, né, corrijam se eu estiver errado, mas foi feito no âmbito do curso, né, do grupo. Talvez buscar meios para institucionalizar esses indicadores de fato, né, para pertencerem à governança da instituição vai ser ótimo, né? E essa visão completa de todo o ciclo dos dados mostra uma maturidade muito grande, né? Eu não sei se... Eu acredito que o curso tenha colaborado muito nisso, mas com certeza as pessoas também já tinham conhecimento desse assunto, né? Porque desde coletar na fonte, tratar os dados, até apresentar no dashboard, mostra uma maturidade muito grande. Então, me resta aí parabenizar o grupo, né? E continuo à disposição aí, viu? Eu Muito só queria obrigado, Felipe. Sim, Carla, por favor, a palavra é sua. Desculpa, professor Marco. Não, eu só queria complementar, assim, que, de fato, essa era uma demanda inicial da Pró-Reitoria de Graduação, né, que, em parceria com o Egida, com a STI, já foi desenvolvendo todo esse trabalho de estudo dos dados para saber o que era evasão, o que não era, né. Então, é um trabalho aí de meses, na verdade, e eu acho que o Projeto Métricas veio para abraçar esse trabalho e a gente ficou super feliz. E aí, quando a gente, respondendo um pouquinho da sua pergunta, quando a gente fala de causas, né, a gente pensa o que a Pró-Reitoria, por exemplo, ela tem em mãos hoje, ela tem as políticas que ela tem exercido. Então, no fundo, a gente quer saber se essas políticas têm sido efetivas, exitosas ou não, né? Então, quando a gente olha para a evasão, a gente olha como que está essa evasão em relação a, por exemplo, a um bolsista, né, alguém que recebe algum tipo de auxílio. Então, para saber realmente se a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar nessas políticas de permanência. Então, as causas, elas, a maneira de a gente atacar as causas, né, e identificar melhor essas causas, é trabalhando essas políticas, esses indicadores em cima dessas políticas que nós temos pensado. Muito obrigado, Carla, muito obrigado mesmo. Eu só queria complementar, antes de passar a palavra, primeiro ao Daniel Coelho, depois disso ao Luiz Nunes e à Débora. Bolsa, eu acho que todo ingressante numa universidade pública já recebe uma bolsa. Quer dizer, o fato de ter acesso ao ensino superior já é uma primeira bolsa. E a Carla nos coloca que há bolsas complementares para assegurar a retenção. E, a partir daí, a identificação das causas pode também ter a ver com questões que são independentes de bolsas, mas que têm a ver com a gestão de expectativas. O que a pessoa esperava entrando na universidade e o que ela encontrou. E o terceiro elemento é a conexão do curso com, depois, a empregabilidade. Se existe esse diálogo entre... Então, as causas são muitas. E acredito que, pelo que a Carla está nos dizendo, no momento, o que está se avaliando se as políticas estão na direção certa. Mas, em algum momento, provavelmente vai haver necessidade de aprofundar, através, talvez, de surveys, junto aos evadidos, um survey para saber exatamente a razão dessa interrupção e ter ocupado o lugar de um jovem e que esse lugar não foi utilizado para outro jovem. Nós temos aqui uma preocupação com a boa alocação dos recursos que esse grupo está colocando a fotografia, está trazendo números confiáveis para saber aonde nós estamos. Daniel, a palavra é sua, muito brevemente, nós vamos ter pouco tempo agora. Daniel, Luciana, vou deixar a Fátima para o final, Luiz Nunes, Débora, e depois disso a Fátima Nunes para falar em nome do grupo. Daniel, brevemente. Boa tarde a todos. Respondendo um pouco já a pergunta do Luiz Nunes, eu pessoalmente tenho tido bastante contato com a pró-reitora, da professora Milena, e a pró-reitoria ela foi constituída muito recentemente e eles realmente estão muito sedentos por dados, por informações, não só para orientar suas políticas, mas até para dialogar com outras áreas da universidade para como implementar suas políticas. E o desafio deles é muito grande. Existe uma disposição da reitoria agora de ampliar significativamente o valor destinado à permanência estudantil.
E você tem ações em paralelos, como, por exemplo, o USP Diverso, de captação de recursos junto à iniciativa privada, as pessoas, da sociedade civil, para apoiar bolsas de estudo para alunos. E isso traz consigo uma demanda por prestação de contas, por informar a efetividade dessas ações, né? Então, e, ao mesmo tempo, a Pró-Reitoria já começou já lançando um grande questionário para a comunidade USP, e, quer dizer, eles já também estão na outra ponta de produtores de dados e informações, né? E aí eu acho que eles têm um desafio muito bacana na frente de começar a cruzar essas informações, buscar junto da pós-graduação essas informações, e eu acho que tem uma conjunção de fatores que eu acho que vai ser muito produtivo para eles, vão apreciar muito esse trabalho feito. Desse trabalho, junto com o pessoal da Pró-Reitoria de Graduação, vai contribuir muito para o trabalho deles. Obrigado, Daniel. Luciana Caperuto. Muito brevemente, professora, na linha das causas da evasão, a Unifesp está exatamente nessa etapa de passar um survey, né, para os evadidos e tentar entender as causas. Então, só para complementar. Seria muito importante nós acompanharmos isso. Antes de passar a palavra à professora Fátima Nunes, primeiro Luiz Nunes e depois Débora. Luiz, algum comentário? Sim, obrigado, professor. O Daniel já respondeu a minha pergunta, né? Mas eu gostaria só de acrescentar que, bom, em primeiro lugar, esse trabalho foi excelente. Eu acho que poderia ser estendido de várias maneiras, né? E um alvo, acho que muito interessante, é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pressentimento, que acabou de ser constituída, como o Daniel observou, e ela se beneficiaria muito, acho que, de uma reflexão, como o grupo fez e como o Felipe já comentou, né, que tem consequências aí palpáveis que são muito interessantes. Então, acho que a Carla já explicou por que começaram com a Pró-Reitoria de Graduação, mas acho que o próximo candidato aí deveria ser a PRIP. Bom, para quem não sabe, a Pró-Reitoria de Graduação é dirigida hoje por um ex-dirigente do Egida. Então, o diálogo entre os dois é mais fluido, porque um sabe o que pode oferecer ao outro. E isso certamente vai se multiplicar para outras pró-reitorias. Professora Débora Chade, seus comentários. Obrigada, professor. Na verdade, eu coloquei ali, só rapidamente, eu queria parabenizar, porque o trabalho foi muito bom e muito bem apresentado, e justamente por isso, por ele parecer muito bem estruturado para a implementação, é que eu pergunto por que já não colocar no pacote outros indicadores das diferentes áreas. Nem que avance, por exemplo, né, com a graduação e depois com a Pró-Reitoria de Inclusão, mas já coloca no pacote as outras áreas, né? E aí já faz algo completo, principalmente pesquisa e inovação e a questão da sociedade, porque naquele U Multirank me chamou muito a atenção no ano passado o resultado da USP muito abaixo, com certeza, do que ela de fato colabora com as questões da sociedade. Então, nós não temos isso, as ações da USP na sociedade, refletida adequadamente no ranking. Então, eu acho que discutir esses indicadores, assim, se faz premente, né? E acho que colocar no pacote já poderia induzir isso mais rapidamente. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu vejo um comentário da professora Raquel Assi. Então, Raquel primeiro e Fátima para encerrar e para fechar essa nossa discussão de hoje. Raquel, algum comentário? Não, professor, muito obrigada pela oportunidade da fala. Na verdade, eu para não tomar mais o tempo, eu tentei responder a Débora e as demais perguntas em relação a isso, essa ampliação aí da avaliação de outros indicadores em outras áreas. Então, foi com o objetivo de tentar responder aí no chat. Muito obrigada. Aproveito essa oportunidade para agradecer imensamente a oportunidade do curso, ao senhor e aos demais membros de toda a equipe, e ao nosso grupo também, aos colegas do grupo, pela oportunidade de tanto aprendizado. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Vou passar a palavra à professora Fátima, em seguida nós vamos interromper a gravação e ficar para o cafezinho de 10 minutos, sempre é o que fazemos no Projeto Métricas. Agora, antes de passar a palavra à professora Fátima, eu quero elogiar o fato de ter escolhido duas prioridades, evasão e internacionalização. Por quê?
porque é por causa desse foco em duas prioridades que hoje estão surgindo as demandas para outros. Se tivessem várias prioridades, nós não teríamos essa objetividade e granularidade que foi mostrada. Então, vejo que o foco em duas prioridades é que está hoje atraindo mais demandas para o trabalho que foi apresentado. Professora Fátima, para as tuas considerações finais, e em seguida nós interromperemos a gravação para ficar no cafezinho. Professor Jacques, muito obrigada. Então, assim, vou tentar ser extremamente breve. Então, primeiro eu queria agradecer ao professor Felipe Mendes pelas considerações que melhoraram muito o nosso trabalho. Nos deu trabalho, professor, mas foram excelentes, tá? Foram ótimas. Né? Gostaria de agradecer aí as considerações do Luiz Nunes, da Débora. Eu vou fazer pequenos complementos, espero não ser repetitiva. Agradecer ao Métricas, porque foi o projeto Métrica que impulsionou esse trabalho, né? Fez com que a gente fosse um pouquinho mais rápido, né? E o professor Jacques já lembrou, agradecer ao professor Aloysio, que tem sido um grande parceiro, justamente por entender e impulsionar o Egida. Só complementando aquilo que a professora Carla comentou, as nossas causas nós estamos vendo inicialmente por meio de cruzamento de informação. Então, por exemplo, será que as cotas tem quem entra por cota tem mais evasão? Temos visto que não. Será que etnia? Será que ainda não fizemos, mas queremos fazer situação social, renda familiar, etc. Né? Essa é uma primeira. A segunda forma da gente avaliar a cota foi justamente que o Daniel já comentou. O questionário que o Daniel comentou foi um questionário feito pela PRIP de pertencimento à universidade e foi um questionário sugerido pelo Egida, de uma universidade internacional, da Universidade da Carolina do Norte, que já tinha feito e foi adaptado com o apoio do Egida, passado por toda a comunidade. Então, nós acreditamos que também questões de pertencimento estão entre as causas. E um sonho mais para frente, a gente conseguir predizer. Será que se eu pegar um monte de dados de alunos, eu consigo falar assim, cuidado que esse aluno aqui tem chance de evadir no próximo ano. Então, isso é um sonho ainda futuro, precisamos de pessoas, tecnologia para isso, mas a gente acha que consegue, tá? E respondendo a Débora e demais colegas, né? Sim, o que nós fizemos? A gente formou um GT, um representante de todas as pró-reitorias, e agora a gente formou sub-GTs, cada um está cuidando de um, e a gente está fazendo dashboards desses para cada uma das pró-reitorias. Então, a gente pretende, sim, que isso seja uma tônica da atual gestão. Então, obrigada novamente, agradecemos todas as sugestões aí que melhoraram muito o nosso trabalho. E obrigada ao grupo, que foi muito bom trabalhar junto aí com o pessoal. Obrigada, professor Jacques. Devolvo a palavra. Obrigado, professora Fátima. Eu faço eco aos vários comentários e elogios para os três trabalhos que foram apresentados hoje. Nós estamos sendo gratificados com conteúdos de qualidade que vão ser muito valiosos na continuidade do projeto Métricas.